Se você ainda não viu a primeira parte, o link está no comentário. O capítulo começa com Hajime refletindo, após notar as marcas nas árvores deixadas pelos ursos negros asiáticos, que saíram da hibernação e começaram a marcar território com arranhões na casca. Ao lado da floresta, um avô descansa sob a sombra fresca das árvores, sugerindo a chegada da primavera. Em seguida, Kugayama corre em direção ao idoso adormecido. Ele se aproxima, ajoelha-se assustado e apressado, liga para a mãe dizendo em pânico que seu avô está morto. O avô de Kugayama acorda de repente e esclarece que não está morto. Vê Hajime e diz que é a quarta vez no ano que ele pensa isso e pede ajuda. Com a voz trêmula, Kugayama diz que achou mesmo que o avô tinha morrido. O avô responde que não está morto nem agora nem da próxima vez. Kugayama o ajuda a se levantar e depois vai para a escola, onde se acomoda na sala de aula. Kugayama senta na mesa, preocupado, e diz ao amigo que fez isso de novo. Admite que talvez tenha o péssimo hábito de agir antes de pensar. Enquanto bebia uma bebida gelada, seu amigo disse que Hajime sempre foi assim. Ele sempre se precipita sem pensar nas consequências. O amigo continuou, dizendo que no ensino médio o apelido dele era Asti Hajime. Hajime grita que é a primeira vez que ouve esse nome. Hajime pergunta por que nunca contou isso antes, dizendo que poderia ter mudado. O amigo dele responde que era só um apelido e não achou importante contar. O amigo bombardeia com indiretas que atingem sua mente e coração. Diz que talvez Momose o odeie por esse hábito de agir sem pensar, talvez mais do que por qualquer outra coisa. Ele continua, dizendo que quis mostrar seu melhor lado, mas agiu sem pensar, bagunçando tudo. Tentou falar com ela sem considerar o ponto de vista dela ou como reagiria, fazendo tudo por impulso. E terminou tudo dizendo que é porque esse hábito dele ele nunca mais poderá sair com Momos, e perguntou se ele está bem com essas consequências. Contrariando todas as expectativas de seu amigo, Hajime se recuperou e disse a ele que a possibilidade de ele nunca sair com Momos nunca poderia existir, chocando seu amigo. Seu amigo comentou que ele esperava uma reação tão calma vindo de Hajime. E então Hajime corajosamente, com plena convicção, disse a seu amigo que Momos não é apenas um ser humano, ela é mais do que isso. Ele continua dizendo, ao invés de um ser humano, Momos é mais como um conceito. Vendo ele falar sobre Momos como uma deusa novamente, o amigo de Hajime agora está começando a ficar irritado. Ignorando o rosto irritado do seu amigo, Hajime continua dizendo que quando eles eram crianças pequenas e costumavam morar juntos, então ele era como uma deusa que ficava quieta ao seu lado e o seu amigo o observava tentando falar com ele, e ele viajava na maionese pensando que naquela época Mimos estava realmente tentando ignorá-lo. Seu amigo então disse indiferentemente que em resumo ele estava apenas falando sozinho, mas Hajime o ignorou e disse que porque ela é tão amorosa e ela sempre o observou falar e ela com certeza será sua namorada. A escola termina e todos foram dispersos pelo dia. Hajime agora está caminhando para sua casa quando Momos apareceu atrás dele e o parou. Ela mostrou a ele uma revista de casamento, o que deixou Hajime totalmente confuso. Ele a viu e foi até ela e pensou por que ela mostrando a ele uma revista de casamento. Quando ele se aproximou dela, ela falou e mostrou a ele um balão de texto na revista e pediu que ele lê seu nome. Aquilo está escrito no balão de texto e ela queria que ele dissesse seu primeiro nome em vez de seu sobrenome. Mas sem nem perceber, Momo chegou muito perto dele e seu cérebro não conseguia funcionar. As três saídas de ar acontecendo ao redor dele e com ele. Hajime pensou consigo mesmo que ela estava muito perto de seu rosto e ela parecia zangada e isso o assustou. Hajime começou a gaguejar e tentou criar alguma distância entre eles, mas falhou, pois suas pernas não reagiram aos seus desejos e ele agora está preso nelas. Olhando como Hajime estava se comportando, Momo sabia que seu objetivo para hoje ficaria incompleto, então ela pensou em um pedaço de papel e nele está escrito o plano de hoje, e no plano de hoje duas coisas estão escritas. Primeiro é que Hajime chamá-la pelo primeiro nome, Akira, fazendo o coração dela pular. Mimos, percebendo que seu plano para o dia falhou novamente, ela entrou em pânico interno e repetiu apontando para o balão de texto e pediu para ele ler. Hajime, ainda confuso, não consegue entender por que Momos está tão em pânico. Vendo como Hajime não responde a todas as dicas dela, Momos começa a entrar ainda mais em pânico e seu corpo começa a tremer. Então do nada, e sabe-se lá como, Hajime fez a suposição e totalmente acreditou nisso, que Momos está dando a ele uma chance de conversar com ela do seu próprio lado e talvez ela não o odeie. Hajime agiu sem pensar como um retardado e agora que ele tentou pensar em algo, ele está fazendo isso de uma forma que é muito errada. Ele então pensou que precisa expandir o escopo da conversa, como Momos quer ter uma conversa adequada com ele. Ele então pensou que como Mimos está segurando uma revista de casamento, então isso significa que ela quer conversar sobre vestido de noiva ou algo relacionado a eles. Então ele decide apresentar para ela de que ela fique mais envolvida e interessada em ter uma conversa com ele. Ponderou por um tempo e então finalmente chegou ao fato de os vestidos originalmente usados por noivas eram pretos.
Um bom fato de saber, mas um momento muito péssimo para falar isso assim que Hajime diz em voz alta. Todos ficaram em total silêncio e o som do vento soprando permaneceu apenas. Ele então olhou para ela e percebeu que poderia ter escolhido um assunto ruim, e talvez por causa disso Momos talvez esteja praticamente congelado em seu lugar, mas na realidade o seu pânico desligou o seu cérebro. Hajime começou a falar com ela. Então Hajime se lembrou de que quando eles eram crianças eles costumavam ir para casa juntos, algo semelhante com ele, e esta cena é semelhante às cenas de quando eles estavam no ensino fundamental e no processo ele se perdeu em suas memórias felizes, e se lembrou do quanto queria falar com ela e como ela sempre estava lá. Como ele fazia de tudo para falar com ela, ele então deu um tapa em suas bochechas para voltar à sua atual realidade. E disse a si mesmo que ele não deveria se perder nas memórias felizes e balançou a cabeça. Ele novamente resolveu em si mesmo que ele não pode deixar tal mudança ir para o lixo, e que ele precisa manter a conversa. Então pensa sobre o que ele deveria dizer para que a conversa pudesse ser mantida viva. Ele está pensando se ele deveria dizer que ele está muito feliz em vê-la e encontrá-la novamente. E então de repente as palavras de seu amigo vieram à sua mente, e ele se lembrou de como disse que é por isso que ela o odeia. Ele fala coisas sem pensar e apenas fala o que pensa sem levar os sentimentos dela em consideração. Então Hajime pensou que queria falar com ela não importa o que acontecesse. E finalmente disse depois de alguma hesitação que está feliz por eles estarem indo para o mesmo colégio novamente assim como sua escola primária fez. Então ele tentou esclarecer o que disse para não parecer assustado como antes, e disse de forma apressada que sabia que eles estavam em classes diferentes na escola primária, e que se viam apenas quando estavam voltando para as suas casas, e então se desculpou se soou assustador para ela. Então Momos com uma expressão decepcionada e chocada hesitou-e disse que eles foram para escolas primárias diferentes. Isso chocou Hajime e ele olhou para ela não conseguindo acreditar. Então ele perguntou a ela que eles foram para casa no mesmo caminho, ao que Momos respondeu que eles voltaram o mesmo caminho de volta para casa, porque era lá que sua avó morava. Então quando ele pensou sobre isso, percebeu que só via Momos no caminho de volta para casa e nunca nas aulas ou na escola primária. Era assim até que ele foi transferido. Então Hajime sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando bem na frente dos seus olhos e ele sentiu que tudo em que ele acreditava era uma mentira. Ele disse que Momos devia estar brincando, mas agora ele está percebendo isso, que ele acreditou na suposição errada o tempo todo. Ele então disse que queria falar com ela durante toda a sua vida na escola primária, porque pensava que eles estavam frequentando a mesma escola primária. E então ele começou a repetir suas palavras e começou a tremer porque para ele toda a sua vida amorosa estava desmoronando, e não havia nada que ele pudesse fazer a não ser ver tudo desmoronar. Enquanto ele estava desesperado pelo fato de sua vida era uma mentira, um bebê javali bastante fofo saiu dos arbustos onde eles estavam conversando. O bebê javali começou a mastigar as folhas. E mais tarde foi notado por Hajime e Momos. Ambos olharam para seu rosto adorável e ambos ficaram aliviados com isso. É tão fofo que Hajime esqueceu completamente de sua vida amorosa, desmoronou diante de seus olhos. De repente Hajime agarrou a mão de Momose e começou a correr, e gritou que ela não deveria ficar lá e deve correr se ela quisesse viver. Ele fez isso porque é senso comum do campo, que há uma grande chance de que se um bebê javali aparecer na natureza de que sua mãe javali agressiva apareça por perto, pois eles são muito protetores de seus filhotes, e é de conhecimento geral no campo que os javalis selvagens podem infligir danos letais se temerem que algo possa acontecer com seus filhotes. Enquanto ele fugia do bebê javali, ele segurou a mão de Momos sem pensar muito, e quando ele percebeu que a estava segurando, ele a saltou para trás e imediatamente se desculpou com ela, e disse que falava sério e que estava profundamente arrependido e que ele realmente quis dizer tudo o que disse antes de se precipitar novamente e segurar a mão dela enquanto fugia do bebê javali para proteger suas vidas. Enquanto eles fugiam daquele local onde citaram o bebê javali, ele está pensando consigo mesmo que odeia essa parte dele. Novamente disse a Momos que se envergonhou novamente e que ele está se sentindo muito mal por seu manchado hoje, pois eles estão fugindo. Momos começa a pensar em Hajime quando ele era criança na escola primária e como ele costumava ficar junto com ela e fazia muitas perguntas, embora ela nunca respondesse a nenhuma delas e ele nunca obtinha nenhuma resposta dela. Ela se lembra de como eles se conheceram e como ele era um menino e a parou no caminho para casa e perguntou qual era sua comida favorita antes mesmo de se apresentar. Ela, como de costume, o ignorou depois de ficar em silêncio e encará-lo por um tempo. Então se virou e começou a se afastar.
Hajime então correu por trás dela e se apresentou como Kugayama Hajime e sou da primeira série e estou na primeira série. E então disse que sua comida favorita é arroz com omelete e camarão frito e então se despediu dela. E então ela se lembra de como ela era calada em sua escola primária e em como ninguém nem tentou falar com ela e todos disseram que ela é assustadora porque ela não diz nada a ninguém. Mas ninguém nunca se aproximou dela com exceção de Hajime, que no caminho para casa constantemente se aproximava dela e perguntava várias coisas, como qual era sua matéria favorita e se ela memorizou a música da escola, e então respondeu a pergunta novamente quando ela não falou nada, mas ele nunca parou de falar com ela até que ela foi embora. E então ela se lembrou de como um dia Hajime perguntou a ela qual era seu animal favorito. E como ela se sentia envergonhada e como ele a mudou lentamente, ela agora estava se sentindo confortável com ele, o que antes ela não sentia com ninguém em sua faixa etária. Enquanto se lembrava do passado, ela ficou envergonhada e novamente ficou muito vermelha para esconder o rosto. Ela correu daquele lugar e saiu correndo, deixando Hajime para trás. Hajime pensou que ela estava fugindo por causa dele ou algo que ele fez e disse que sentia muito por tudo e qualquer coisa que ele fez e tentou adivinhar o que ele fez. Ele perguntou a ela se estava sendo assustador e perguntou novamente para confirmar se ela se sentia assustada por causa dele. Ela se virou e olhou para Hajime, que estava segurando a sua cachola, sacudindo e coçando a cachola, pensando que ele fez algo com ela novamente. E novamente ficou feliz em ver que ele estava tão preocupado com ela e então correu alegremente sem esperar por Hajime. Ele está gritando por trás e pedindo que ela espere por ele e então exclamou que ela é muito rápida e gritou seu nome e espera que ela espere por ele. Dessa cena vimos que mesmo que eles estejam irremediavelmente fora de sincronia um com o outro e não tenham ideia do que cada um sente, eles ainda se importam muito um com o outro e se admiram profundamente e gostam um do outro. E assim a nossa história continua a progredir lentamente, mas firmemente pouco a pouco. Este capítulo começa a nós mostrando como as flores Fucre estão crescendo. No ídolo das ervas daninhas, o funcionário da escola está feliz e febrilmente escolhendo cada uma no pátio da escola, cantando sobre como seria um banquete comer as plantas Fuc, e isso significava que a primavera tem algo para o campo. O locutor anunciou que como a temporada de primavera está aqui, também está o teste de aptidão física. Haverá 8 eventos diferentes separados entre meninos e meninas e eles podem participar de todos os eventos ou dos eventos de sua escolha. Hajime finalmente viu Momose no salão de assembleias enquanto esperava para vê-la em seu uniforme esportivo e quase desmaiou por um minuto depois de ver que ela amarrou sua Anne em um rabo de cavalo e ela estava tão linda naquele penteado. Hajime então passou a participar do evento de Indebol e reconhece esse fato. O novo penteado de Momose o chocou tanto que ele quase desmaiou no salão de assembleia por um minuto. Enquanto segurava a bola, ele ainda estava pensando em Momos e em seu penteado. Vendo que ele estava perdido em seus pensamentos, seu amigo pediu que ele voltasse à realidade e jogasse a bola, e perguntou no que ele estava pensando e se perdendo de novo. Então Hajime disse a ele que nunca gostou muito dos testes de aptidão física, mas é surpreendente ver que seria uma aula tão animada. Seu amigo perguntou a ele que ele sempre estava feliz com tudo, não é? Enquanto se preparava para jogar sua bola, ele ouve atrás alguém torcendo por Momose. Então ele se virou e viu que os amigos de Momose estavam torcendo por ela e disseram que ela tinha que atingir sua meta de 50 metros. Desta vez eles exclamam e disseram que ela precisava manter sua promessa e obter o primeiro lugar em todos os eventos do ano. Ao ouvir isso, a Momos começou a irradiar e Hajime pensou que ela era tão legal que decidiu alcançar o número 1 em nosso ano. Ele pensou consigo mesmo que ela não estava apenas no topo de seu ano nos estudos, mas também estava tentando se destacar em acadêmicos, mas também em esportes. Mas então ela passou a participar dos eventos que começou seu evento e primeiro participou do throwball e lançou a bola a 30 centímetros da linha de base. Então ela participa do teste PCR e registrou 9 voltas. Então ela participou do salto em distância e registrou 21 centímetros. Então ela passou a participar da tecelagem e registrou 6 saltos, que ela não foi capaz de alcançar nem um pouco dos seus objetivos e isso a frustrou. Ela pensou que, embora esteja almejando o número 1 esse ano, e ainda assim não esteja conseguindo atingir aos seus objetivos, suas amigas vieram até ela e a consolaram dizendo que esse desempenho é tão parecido com ela e embora ela seja tão boa em estudar, ela é muito ruim em esportes. Sua amiga disse que é impressionante como ela está persistentemente tentando fazer isso, mas ela ainda é a pior nessa audiência. Hajime pensou que as amigas dela estão sendo tão cruéis com ela e como elas podem fazer isso com ela em vez de tentar animá-la. Depois que Momos se levantou e disse que isso não vai dar certo, então a sua amiga por trás disse que ela está fazendo isso para empurrá-la a alcançar os seus objetivos que ela estabeleceu para si mesma. Vendo como ela está determinada, Hajime ficou impressionado e sem perceber que jogou a bola.
E registrou o lançamento a 60 metros e a velocidade da bola também ultrapassou 100 km por hora. Ele fez isso sem saber e quebrou todos os recordes anteriores. Ele ainda está pensando em como garotas determinadas são legais. Então ele participou do salto em distância e registrou 6,55 metros. Outros espectadores exclamaram que ele estava registrando medições de nível profissional. Então participou da corrida sprint e registrou um recorde escolar de joelho de 6 segundos. Os espectadores ficaram completamente chocados e perguntaram o que estava acontecendo com ele. Ele então terminou seus eventos e sentou-se com seu amigo e Hajime disse que Momose é realmente incrível. Seu amigo disse que ele é alguém para falar depois de destruir todos os recordes da escola e perguntou o que ele é, um Tarzan ou algo assim. Então seu amigo perguntou por que ele não está em um clube esportivo quando ele tem habilidades atléticas tão boas e ele está apenas deixando-as ir para o peso. Imediatamente Hajime começou a tremer como se estivesse revivendo uma memória ou um evento muito doloroso e então gritou e disse que não está em nenhum clube ou qualquer coisa relacionada à atividade física, porque ele odeia a dor e que ele tem traumas passados em relação a ela. Ele então continua a se lembrar e contar o incidente quando ele estava na segunda série e foi atingido pela bolsa no rosto durante um jogo de queimada e então ele se sangrou e desmaiou. Seu amigo disse que esse hábito dele é de uma pessoa muito superficial e que ele deveria seguir em frente com tais traumas. Então ele ouviu o nome de Momose na área de jogos do auditório e viu Momose pagando com seus amigos. Ele a viu e pensou que a querida de Momose estava enfrentando suas fraquezas de frente a ela. É tão incrível em fazer isso por ele. Pessoas assim que sabem que são fracas, mas ainda se esforçam para se tornarem melhores. Momos existiu e ele disse que ainda não consegue acreditar que pessoas como ele existam nesse mundo. Depois que os eventos terminaram, um dos membros do corpo docente ligou para Hajime e disse a ele que sua flexão para frente precisa ser medida novamente. Devido a alguns problemas de medição, Hajime parecia estar se perguntando se eles deveriam fazer isso de novo. O professor então esclareceu que parece que o espaço onde a medição deveria ser deixada em branco e embora tudo já tenha sido guardado é obrigatório e eles precisam para remedir sua flexão para frente. Naquele momento Momos estava passando, e o professor a parou e disse que ela chegou na hora perfeita e pediu a ela para vir ajudar Hajime a medir sua flexão para frente, pois todos os eventos do dia haviam acabado, todos exceto Hajime e Momos que foram deixados sozinhos. Ele pensou consigo mesmo que estava sendo medido pelo filho de Momose. Ele disse que estaria sob os cuidados dela e pensou que se ele ficasse bem, então Momose ignorou essa afirmação e disse que ela estaria empurrando suas costas para baixo, e pediu que ele estivesse pronto. Momose ficou de joelhos e ela tinha um olhar muito determinado no rosto, mas ela começou a tremer e ela estava segurando um pedaço de papel e nele estava escrito que hoje seu objetivo é fazer o coração de Hajime bater mais rápido tocando, e se ela tiver que fazer como se estivesse lhe dando um abraço de volta. Vendo quão determinada ela está, Hajime também ficou determinado que se ela está tão determinada a ajudá-lo, então ele deveria ser totalmente confiante também. Ele pensou consigo mesmo que ela é totalmente séria e determinada, embora ele tenha deixado seus pensamentos escaparem. Então Momose tocou as costas de Hajime com 2 de seus dedos e o empurrou para se abaixar. Depois de tocar suas costas, ela decidiu que teve sucesso em seu objetivo de fazer seu coração disparar ao tocá-lo, e enquanto ela estava feliz com sua conquista, um Hajime mais determinado perguntou se ela estava empurrando. E então perguntou novamente se realmente ela estava o empurrando para baixo. Depois de não obter nenhuma resposta, Hajime decidiu se virar rapidamente enquanto dizia que ela deveria empurrar um pouco mais forte dessa vez. Quando ele se virou, a pegou de surpresa, pois seus rostos estavam muito próximos, quase como se seus narizes pudessem se tocar. De repente, ela segurou sua cabeça e virou-a para o outro lado no movimento rápido. Hajime agora está sem noção e pensou que ele se virando deve tê-la irritado. Hajime então, para se recuperar disso, disse que sentia muito e que tentaria fazer mais forte do seu lado. Ela segurou a cabeça de Hajime novamente e agora se virou para o outro lado, quase como se estivesse quebrando seu pescoço, e ele gritou devido à dor. Momose fez tudo isso para impedir Hajime de ver seu rosto depois que ela virou a cabeça. Momose fechou os olhos de vergonha e quando ela abriu os olhos, Hajime estava deitado no chão como se tivesse ficado inconsciente. Momos ficou chocada com o que fez, ficou com medo de ele literalmente morrer. Então Hajime foi ajudado por ela e colocou uma faixa no pescoço para prendê-lo e ajudá-lo a se curar. E então Hajime voltou para a escola e tem uma faixa no pescoço e disse que estranhamente se acostumou com essa sensação. Então ele disse que dói até virar a cabeça. Seu amigo disse que ele está bem aqui e não ali.